A gente lida com texto o tempo todo, né? E-mail, artigo, mensagem. Mas, vamos ser sinceros, com que frequência a gente para pensar em como esses textos estão organizados na página? A resposta geralmente é quase nunca. Vamos mergulhar nessa linguagem sutil, mas super poderosa do alinhamento de texto. Já aconteceu de olhar para um documento e pensar, nossa, que profissional, que fácil de ler? E em outros a sensação é de que tem alguma coisa meio esquisita, meio confusa. Muitas vezes a gente sente que algo está errado, mas não sabe apontar exatamente o que. Pois é, o segredo na maioria das vezes está numa escolha de design que parece pequena, mas que é fundamental. O segredo está no alinhamento. E olha, alinhamento não é um detalhe qualquer. Não é por acaso, é uma decisão de design consciente com um impacto gigantesco na forma como a informação é recebida. Vamos entender por que ele é tão crucial. A questão é a seguinte, o alinhamento faz muito mais do que só organizar palavras. Ele ajuda a transmitir uma mensagem clara, organiza informação, define o tom do documento, se é mais formal ou mais descontraído e, claro, melhora muito a legibilidade. É basicamente a espinha dorsal do design de um texto. Vamos começar com a ferramenta mais comum que a gente tem na mão, o alinhamento à esquerda. Pense nele como o padrão confiável, a base de quase tudo que a gente lê. A definição é bem simples. O texto se alinha certinho na margem esquerda, o que cria uma borda direita irregular, que alguns chamam de embandeira. E isso tem um motivo, tá? No nosso padrão de leitura ocidental, os olhos já estão acostumados a voltar sempre para o mesmo ponto de partida em cada nova linha. Isso torna a experiência de leitura muito mais natural e confortável. E na prática, é a nossa ferramenta coringa. É a escolha perfeita para textos longos, sabe? Artigos, relatórios, trabalhos acadêmicos, justamente por ser tão fácil de ler. Agora, onde ele não brilha tanto? Em coisas que precisam de um destaque especial, de um ar de formalidade, tipo o título de um convite. Aí já não é a melhor opção. Agora vamos para a nossa próxima ferramenta, que é o alinhamento à direita. Esse aqui é o nosso toque especial, sabe? É uma ferramenta para um uso mais específico, para quebrar um pouco as expectativas. Aqui, o texto fica colado na margem direita, o que cria um efeito visual bem diferente e, vamos combinar, um pouco incomum. É exatamente o oposto do nosso padrão de leitura, o que força o olho a procurar um ponto de partida diferente a cada linha. E é justamente por isso que ele chama a atenção na hora. E por chamar tanta atenção, o uso dele tem que ser cirúrgico. Ele cria uma tensão visual, um contraponto interessante. É perfeito para detalhes que precisam de um destaque diferente, tipo datas, assinaturas ou pequenas notas num layout. Mas, um aviso importante. De jeito nenhum use isso para blocos de texto longos. A leitura fica cansativa e quebra totalmente o fluxo. Agora, vamos para a peça central do nosso kit de ferramentas, o alinhamento centralizado. Esse aqui é para aqueles momentos de formalidade, para realmente ser o centro das atenções. Como o próprio nome diz, o texto fica posicionado bem no meio da página. Isso cria uma sensação imediata de simetria, de equilíbrio e de formalidade. É algo mais estático, mais cerimonial. Pense na capa de um livro ou nos créditos de abertura de um filme, por exemplo. Exatamente por isso, ele é perfeito para títulos, convites e anúncios. Ele comunica visualmente, ei, presta atenção aqui, isso é importante. Mas assim como o alinhamento à direita, usar em parágrafos longos é um erro grave. A falta de uma margem consistente para o olho voltar torna a leitura bem difícil e quebra o ritmo. E finalmente chegamos na nossa última ferramenta, o alinhamento justificado. Esse é o visual clássico, sabe? O padrão ouro de materiais impressos como jornais e livros. O alinhamento justificado basicamente estica o texto para que ele ocupe todo o espaço entre as margens esquerda e direita. O resultado é aquela forma de bloco, bem limpa e organizada, com bordas retinhas dos dois lados. A aparência fica na hora mais formal, mais densa e estruturada. É escolha padrão para livros, jornais e muitos documentos oficiais, justamente por causa dessa aparência mais polida, mais arrumadinha. Mas tem um grande mas aí. Para criar essas bordas retas, o programa precisa adicionar espaços extras entre as palavras, e isso pode criar um problema sério de legibilidade. Vamos colocar lado a lado os dois tipos mais comuns para corpo de texto. Com o alinhamento à esquerda, temos um ritmo de leitura natural. O espaçamento entre as palavras é consistente, é mais confortável para os olhos. Já com o justificado, temos essa estrutura formal, com as bordas limpinhas. A aparência é impecável, mas essa estrutura toda pode ter um custo para a legibilidade.
E aqui dá para ver o problema na prática. A fonte original até nos alerta. Cuidado com os espaçamentos irregulares entre as palavras que podem prejudicar a legibilidade, especialmente em dispositivos digitais. Reparem nesses espaços em branco, esses rios que se formam na vertical no meio do texto. Eles criam os caminhos vazios que quebram as palavras e distraem quem está lendo, tornando tudo bem mais difícil. Isso é ainda pior em telas de celular ou de computador. Então, depois de ver todas essas ferramentas, a grande questão é: qual escolher? E a resposta é que não tem uma resposta única. O segredo é escolher a ferramenta certa para a mensagem e para o meio onde ela vai ser lida. Para ajudar, aqui vai uma colinha rápida. O alinhamento à esquerda é o nosso feijão com arroz, ótimo para textos longos. O alinhamento à direita e o centralizado são para destaques e títulos, e devem ser evitados em textos muito grandes. E o justificado? Fica para documentos formais, mas sempre com muito cuidado, principalmente no digital. É uma ótima referência para guardar. Cada escolha de alinhamento é uma forma de comunicação não verbal. Ela define o tom, guia o olhar e estrutura a mensagem antes mesmo que uma única palavra seja lida. A pergunta final que fica é: o que o texto que está sendo produzido está dizendo para o mundo?